Graças a Deus. Deus abençoe. Queridos, a nossa meditação nessa manhã, ela é uma meditação, vai ser bem rápida, objetiva, mas ela é muito importante. Está no Salmo de número 41, o qual eu quero ler com vocês neste momento. Queria que você, assentado mesmo, como você está, prestasse muita atenção na leitura da palavra. Vai estar no telão, acredito que sim. Sim, vai estar no telão? Sim. Essa minha turma é show de bola. O segundo louvor que o pessoal aqui cantou não estava no telão porque foi surpresa, né? Eu peguei eles aqui na surpresa aqui. Como é feliz aquele que se importa com o pobre. Em tempos de aflição o Senhor o livra. O Senhor o protege e lhe conserva a vida. Ele o faz prosperar na terra e o livra de seus inimigos. O Senhor cuida dele quando fica doente e lhe restaura a saúde. Orei: ó Senhor, tem misericórdia de mim, cura-me, pois pequei contra ti. Meus inimigos, porém, só falam mal de mim. Quando ele morrerá e será esquecido, os inimigos estavam falando isso de Davi, visitam-me como se fossem meus amigos, mas todo o tempo reúnem calúnias contra mim e depois espalham por aí. Todos os que me odeiam falam de mim em sussurros e imaginam o pior. Ele está com uma doença mortal, dizem eles, nunca mais se levantará da cama. Até meu melhor amigo, em quem eu confiava e com quem repartia meu pão, voltou-se contra mim. Senhor, tem misericórdia de mim, devolve-me a saúde, para que eu lhes dê o que merece. Sei que te agradas de mim, pois não deixastes que meus inimigos triunfassem. Preservastes minha vida, porque sou inocente, e trouxeste-me à tua presença para sempre. Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Amém e amém. Esta é a leitura da palavra do Senhor, nossa meditação. Quando eu estou fazendo uma leitura sistemática da palavra de Deus, e esta semana foi o livro de Salmos. E eu estou assim, eu já li uma vez o livro de Salmos inteiro, e esta segunda vez que eu estou fazendo a leitura do livro de Salmos, assim, lendo ele corrido, né? De uma vez só. E claro que eu já li o livro de Salmos várias vezes, e muitos salmos, mas essas leituras, elas são tão importantes e tão interessantes, porque elas vão ampliando a sua visão com relação à atuação de Deus, o agir de Deus e a condição humana. Elas vão nos apresentando a realidade das coisas. E quando uma das coisas que sempre me intrigaram foi justamente quando Davi entrava na presença do Senhor e começava a ter esse tipo de diálogo com Deus, no qual ele começava a fazer algumas perguntas para Deus. Uma das formas que Davi usava para se comunicar com Deus era esse diálogo franco, no qual ele é estabelecido muitas vezes nesse formato de começar a fazer certos questionamentos a Deus, perguntar para Deus a respeito de certas coisas que estão acontecendo na sua vida. E Davi tinha essa forma de tratar e de trabalhar com Deus. E isso é tão importante. A gente vê muitas vezes num salmo como esse, por exemplo, quando ele entra ali naquele momento em que ele está pedindo para que Deus pese a mão contra os seus inimigos. Mas se você olhar onde o contexto desse salmo, onde esse salmo está inserido, no momento no qual ele está inserido na vida de Davi, trata-se de um momento de aflição. Além de estar sendo perseguido, porque aqui Absalão estava se levantando contra ele. Nesse momento, quando ele escreve este salmo, o Salmo 60 e outros dois salmos, o Salmo 72, segundo a cronologia da Bíblia, porque a Bíblia, os salmos, por exemplo, não estão dentro de uma cronologia certa. Não foi tudo escrito o Salmo 1, depois o Salmo 2 e assim por diante. Existem salmos aqui que foram escritos nem mesmo foram escritos por Davi, estão inseridos dentro dos livros de salmos, né? E esse momento que Davi está vivendo é um momento onde há um grande levante. Ele já estava reinando, ele já estava estabelecido, né? Ele já havia passado um momento de dificuldade muito grande, desde a sua unção pelo profeta Samuel até o momento em que ele vai assumir o trono, né? Quando Saul sai de cena.
e ele então assume definitivamente o trono de Israel. E quando tudo parece que vai bem, quando tudo parece que havia passado todas as turbulências, eis que vão começar a surgir dentro do ambiente de convívio, de relacionamentos pessoais dele, vai começar a surgir pessoas que vão começar a ser dominadas pelos mais diversos sentimentos humanos. E esse é o ponto importante das questões da vida da gente, que durante a nossa caminhada nós vamos nos relacionar com pessoas com as mais diversas motivações, com as mais diversas perspectivas. E Davi, ele vai entrar na presença do Senhor tentando enquadrar Deus a partir da sua perspectiva e da sua mentalidade. E isso nós fazemos muitas vezes, nós fazemos isto com Deus. Nós chegamos diante de Deus, achamos que Deus não sabe o motivo dos nossos sofrimentos, achamos que Deus não conhece a razão daquelas coisas pelas quais nós estamos passando. Ignoramos a onisciência de Deus, ignoramos a sabedoria de Deus, e começamos a pensar que nós precisamos ajudar Deus em certas áreas das nossas vidas, porque Deus não está ciente do que realmente está acontecendo. E quando não, fazemos isso em referência a outras pessoas, porque achamos que nós temos alguma autoridade para julgarmos. Se tem uma coisa que o homem aprendeu a fazer na história da humanidade, foi julgar o outro, julgar o próximo, julgar o seu semelhante, como que se realmente ele pudesse fazer isso isento de algum dia não cair nos mesmos erros, não praticar as mesmas coisas. E essa é uma das coisas que faz parte do que nós somos. Mas é importante que assim como Davi, nós possamos entender que nós precisamos muitas vezes, meus irmãos, entender que nós, nas nossas limitações, fomos alcançados por Deus, fomos escolhidos por Deus, fomos aproximados de Deus. Deus fez todo um trabalho desde o início e até antes do fundamento de todas as coisas. Deus tem trabalhado para que o homem permaneça perto dele, porque é prazer de Deus nos ter perto dele, é prazer de Deus estar compartilhando conosco, comungando conosco da sua sabedoria, do seu amor, da sua graça, da sua glória. É prazer de Deus nos abençoar, é prazer de Deus nos dar o melhor, é prazer de Deus nos dar saúde. Por isso nós vamos muitas vezes na caminhada da nossa vida, nós vamos pensando que nós precisamos pedir alguma coisa para Deus e que precisamos fazer Deus enxergar certas circunstâncias de nossas vidas, quando na verdade somos nós que precisamos ter os nossos olhos abertos. E um dos grandes diferenciais do rei Davi, por isso ele foi chamado de um homem segundo o coração de Deus, uma das grandes diferenças é que ele, mesmo no meio das suas intemperanças, no meio das ciladas que a vida propunha para ele, né? Ele sempre teve uma visão muito plena de Deus. Ele sempre teve na sua palavra, na sua atitude, um reconhecimento muito pleno da pessoa de Deus, da grandeza de Deus, da autoridade de Deus. E uma das coisas que parece que a igreja está perdendo nos últimos tempos, irmãos, é esta visão plena de quem é Deus, da soberania do Senhor, da grandeza de Deus. Nós estamos vivendo pelas mais diversas motivações, estamos sendo igreja pelas mais diversas motivações, mas estamos esquecendo a principal de todas, que nós não fomos constituídos por uma organização humana, mas a igreja é uma instituição espiritual, e existe um propósito divino dentro da igreja, inserido na história, na realidade, na vida da igreja, a qual cada um de nós precisamos, nas nossas lutas diárias, encontrar a nossa posição para nos mantermos firmes.
E o Salmo de número 41 chama a atenção, porque ele já começa mostrando algo que estava fundamentado na lei. Pois a lei de Moisés trazia alguns parágrafos exclusivos, do qual Deus havia dado para eles como orientação para zelar pelos pobres, para zelar por aqueles que tinham dificuldades. E ele começa, seu primeiro versículo do Salmo 41, ele diz: como é feliz aquele que se importa com o pobre. Em tempos de aflição, o Senhor o livra. Aqui está uma interação entre o homem e Deus, aonde o homem cumpre certas regras que estão estabelecidas por Deus, e Deus age. Se nós entendermos já dentro deste princípio, este salmo já faz uma grande transformação na nossa vida. Porque se nós entendermos que existem princípios bíblicos, existem mandamentos, fundamentos da palavra de Deus que jamais podem ser esquecidos por nós. Eu estava brincando com os irmãos ontem, que na leitura dos Salmos, eu nunca tinha reparado, se eu não me engano é o Salmos 36, versículo 7. Eu até brinquei, eu coloquei uma anotação, até porque eu estou fazendo a leitura sistemática por um aplicativo no celular. E aí eu coloquei até ali, eu salvei uma descrição, o Salmo dos Pet. Eu acho que é o Salmos 36, versículo 7. Aí o Salmo 36, 7, ele começa falando da justiça de Deus, quanto Deus é justo. Aí ele termina dizendo: Deus é justo tanto com os homens quanto com os animais, porque Deus cuida dos homens e Deus cuida dos animais. Ele vai falando de coisas que Deus foi ensinando através da sua palavra. Ele foi nos dando como orientação, seja através dos seus mandamentos, seja através da vida dos discípulos e dos apóstolos, que trouxeram orientações fundamentais para a vida da igreja. Quando Paulo, Pedro, Tiago, Judas traz, através das suas cartas, através das suas orientações, ele traz fundamentos que estão estabelecidos nas ordenanças de Deus, para que o homem viva bem, para que o homem tenha paz, para que o homem seja próspero, para que o homem possa desfrutar daquilo que Deus tem para ele. E ele termina dizendo que no versículo 1 ele diz que nos tempos de aflição o Senhor o livra. Ele diz no versículo 2: o Senhor o protege e lhe conserva a vida, ele o faz prosperar na terra e o livra dos seus inimigos. Deus vai construindo essa relação conosco a partir da observação da sua palavra. Por isso, não despreze a palavra do Senhor, não despreze a orientação que Deus traz nas pequenas coisas da sua vida. Honre o Senhor em todas as coisas, conforme você vai conhecendo a Deus. Vocês que se batizaram hoje, que vocês possam, nessa nova caminhada na vida de vocês, vocês possam se apegar na palavra do Senhor e descobrir os mandamentos de Deus para as vossas vidas, pois são neles que vocês encontrarão a bênção de Deus, são neles que vocês encontrarão o sentido da vida que vocês tanto procuram. Ele vai dizer no versículo 3: ó Senhor, cuida dele, do pobre, falando do pobre, quando ficar doente, ele restaura a saúde. Mas aqui vem a consciência de Davi, a partir do versículo 4, quando ele diz: orei, ó Senhor, tem misericórdia de mim, cura-me, pois pequei contra ti. E aqui está um fundamento tão importante que nós precisamos entender como cristãos. Jesus vai dizer que o que vocês querem que os homens te façam, façam vocês a eles primeiro. Primeiro vocês têm que ter uma atitude que realmente denotem o amor de Deus no coração de vocês. E quando Davi chega aqui, ele começou pedindo que Deus abençoasse os pobres, que Deus curasse os doentes, que Deus curasse os enfermos. Mas agora ele vai entrar na presença do Senhor e vai dizer: eu sou um enfermo, eu estou doente, eu sou pecador, eu também preciso dessa bênção que hoje eu estou pedindo para o meu próximo. Mas eu entendo que eu também tenho as minhas necessidades, e essa é uma realidade de todos nós. João 16,3 diz: no mundo teremos aflição,
Nós precisamos entender que estamos numa vida que nos afligirá, que nos trará tempos difíceis, que nos fará muitas vezes chorar. Mas nós precisamos compreender que nós temos esta relação íntima e pessoal com aquele que tem todo o poder, aquele que tem toda a autoridade, aquele que uma só palavra da sua boca pode trazer uma nova direção, pode trazer um novo tempo, pode trazer uma nova perspectiva, pode trazer uma mudança total em nossas vidas. E Davi entende isso. Só que Davi entende isso de uma forma muito mais ampla do que simplesmente se colocar na posição de pedir. Ele entende isso na forma de relacionamento, e por isso ele tem uma conversa pessoal com Deus, e ele fala assim: agora, Senhor, olha para mim. E Davi vai expor o seu coração, o que lhe afligia naquele momento, embora ele estivesse enfermo fisicamente, embora Davi estivesse passando por um momento de dificuldade, de perseguição, o que lhe afligia naquele momento com mais intensidade era o fato da traição. Era o fato das relações humanas estarem quebradas, das relações que ele tinha com aqueles que lhe rodeavam, com aqueles que lhe ladeavam no seu reinado, estavam ali, agora naquele momento, fragilizadas. Ele talvez na sua cabeça passasse que quando Saul ainda era rei, e ele era chefe dos exércitos de Saul, ele ia para as batalhas e Deus lhe abençoava com tantas vitórias, e ele era a última bolachinha do pacote. Ele era a dondoquinha de Israel. E quando ele entrava em Israel, depois de cada vitória, aquelas mulheradas toda ia lá para a entrada de Israel, começava: Saul matou 1000, Davi matou 10.000, Davi é o melhor, Davi é o melhor. Aí Davi ficava todo faceiro: eu sou bom demais, né? Todo mundo ovacionava. Só que agora ele estava vivendo um outro momento. Esse salmo nos diz que as pessoas iam visitar ele no seu leito de enfermidade e diziam: morre logo, morre logo, que você está doente aí. Saíam da presença dele, quando estavam lá com ele, falavam: rei, nós amamos você, você é o melhor, rei, você continua sendo o melhor. Aí viravam as costas, saíam do leito. Quando chegavam fora na porta onde ele estava, já falavam: tomara que morra logo. Está lá, ó. O Senhor, ele diz lá, ele vai dizer lá no verso 8, no verso 9. E sabe o que é interessante? Que quando Davi vai escutando esses zuns nos corredores do palácio, ele vai sabendo que daqui a pouco ele ia ter que fugir, porque Absalão estava montando todo um esquema já na sua enfermidade. O rei convalesceu, e então fermentou-se a rebelião contra Davi através da vida de Absalão. Então ele vai começar a ouvir esses sussurros e esses zuns nos corredores do palácio. E sabe o que acontece? Ódio é gerado no coração de Davi, ira, raiva. E Davi vai começar a entrar na presença de Deus e questionar: Senhor, não sou eu teu rei? Não sou eu aquele que tu escolheu? Até quando você vai deixar que esses inimigos se levantem contra mim? Até quando você vai deixar que esses homens zombem de mim? Que esses homens sejam esses falsos hipócritas, sejam essas pessoas que vão ficar zombando na minha cara. Mas é interessante que daqui a pouquinho Davi, eu acho que vai cair em si. E aí ele vai lá no versículo 10, ele vai mudar o tom da sua oração e do seu diálogo com Deus. E ele vai dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, devolve-me a saúde, para que eu lhes dê o que mereço. Sei que tu te agradas de mim, pois não deixastes que meus inimigos triunfassem. Parece que ele vai começar a cair aqui em si, vai começar a identificar que aqueles não eram seus inimigos, porque os seus inimigos verdadeiros, Deus já tinha dado sobre eles o triunfo. Deus já lhe havia dado a vitória sobre os seus verdadeiros inimigos. E Davi vai começando a cair em si. Ele vai chamando diante de Deus, vai entrando diante de Deus e vai dizendo: Senhor, preserva, tu tens preservado a minha vida, tu tens cuidado de mim.
E eu sei, Senhor, que Tu me tens mantido na Tua presença. Uma das coisas que parece que o momento da aflição e da tribulação faz conosco, é uma das primeiras coisas, é um dos primeiros reflexos que parece que temos nas nossas vidas. Questionamos a presença de Deus na nossa vida. Quando entramos nos momentos das nossas crises pessoais e particulares, parece que uma das primeiras palavras ou dos primeiros pensamentos que vem à nossa cabeça é: onde está Deus? Por que Deus nos desamparou? Por que Deus nos deixou? Por que Deus permitiu essa pandemia? Onde que está Deus que não viu o sofrimento do seu povo? Mas por isso que um relacionamento íntimo e pessoal com Deus é tão importante na vida do cristão. Cristão que só vive atrás de Deus, irmãos, por causa da sua vida material e nunca se interessou em realmente conhecer Deus nos seus princípios, nos seus fundamentos, na sua palavra, jamais entenderão a presença contínua de Deus. Pelo contrário, de tempos em tempos irão punir Deus e irão culpar Deus de estar ausente nos momentos mais difíceis da sua vida. E esta nunca será uma verdade, porque Jesus Cristo, quando vai subir aos céus, quando está nos seus últimos momentos visíveis na face da terra, Ele declara, e o que Jesus diz é verdade. O que Jesus diz não é palavra de homem mentiroso, é homem que é filho de Deus, é aquele que não volta atrás com a sua palavra, que não é homem que tem a sua palavra como enganadora. E Ele diz: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E Ele disse isso, e essa é uma verdade. Mas a vida vai te testar, a vida vai te provar. A vida quer saber qual é o grau de relacionamento que você tem com Deus, para que você possa realmente, na sua caminhada, ter atitudes nas quais façam com que as pessoas entendam qual é o teu comprometimento com aquilo que você tem recebido de Deus através da palavra, com aquilo que você tem recebido de Deus como missão na sua vida, como chamado na sua vida. Se tem uma coisa que a igreja vai precisar depois desse tempo de pandemia, meus irmãos, são de homens e mulheres que tenham entendido a necessidade de exercer seus ministérios na vida da igreja, de praticar o seu chamado na vida da igreja. Isso é algo que nós iremos ter que fazer, porque, irmãos, pensem comigo, uma pandemia que está classificada como uma grande pandemia nesse momento, mas sem dúvida nenhuma, ainda temos risco de ter coisas piores. Mas como igreja, uma das áreas que nós não podemos deixar de olhar e enxergar é: quantas vidas se perderam nesta pandemia, sem que fossem alcançadas pelo trabalho da igreja, pela pregação do Evangelho, pela palavra do Senhor Jesus Cristo. Você tem essa preocupação no seu coração? Observar a palavra de Deus, olhar para as Escrituras Sagradas e procurar vivê-la na sua intensidade, essa justamente nos arremeterá a essa preocupação de cumprir o chamado de Deus, a ordem de Deus para a vida de cada um de nós. A sua vida pessoal como cristão, a sua vida particular, a sua vida como obreiro da casa do Senhor, a sua vida como família. Todas estas coisas precisam honrar, louvar, engrandecer o nome do Senhor, precisam trabalhar na direção do projeto de Deus. Você não está nesta terra para se autogerir, você não é fruto de acaso, você é uma semente que Deus fez desde o início, desde o momento em que ela foi gerada no ventre da sua mãe. Deus já conhece a sua história, Deus já sabe o seu nome, Deus já sabe os seus caminhos, Ele sabe de cada decisão que você irá tomar, e Ele providenciará os livramentos necessários, desde que você resolva se relacionar com Ele, desde que você resolva realmente tê-lo como seu amigo, como aquele que vai escutar os seus lamentos, que vai escutar as suas aflições, mas sempre vai ouvir de você a coerência de saber que você sabe com quem você está falando, você sabe quem é o Deus ao qual você está
nesse momento falando. E Davi, ele diz, ele vem e ele termina o salmo dizendo: louvado seja o Senhor, o Deus de Israel. A doxologia deste salmo é que o Senhor é Deus de eternidade a eternidade. E aqui existe um encerramento que ele está realmente assim na sua palavra original, que é amém e amém, aonde ele declara de eternidade a eternidade, e ele diz: no início Deus é o que dá a ordem, no final Deus é o que continuará dando a ordem. Ele se estabelece de eternidade a eternidade, Ele domina todas as coisas, Ele é o alfa e o ômega, Ele é o início e o fim, Ele sempre existiu e sempre existirá. Ele está no domínio e no controle de todas as coisas. E nos momentos de aflição, nós precisamos entender que passamos por muitas aflições em nossas vidas. Umas são reflexos, são resultados dos nossos erros, dos nossos pecados, das nossas inconstâncias, mas muitos deles são vicissitudes dessa vida, são aflições desta vida. Mas seja vicissitude, seja pecado, não importa, Deus trouxe a solução para todos eles. Em Jesus fomos perdoados de todos os nossos pecados, e por causa do amor de Deus somos livres todos os dias da morte. Somos salvos, somos resgatados, somos libertos. Nós precisamos compreender esta soberania de Deus. E quando nós identificamos isso, quando nós conseguimos discernir estas pessoas espirituais na nossa vida, na pessoa de Deus, e nós como seres espirituais que somos por causa da graça, quando nós discernimos estas coisas, irmãos, as nossas orações começarão a ter a palavra certa, a condição certa, e o que é mais legal, terão resultado. Porque oramos e muitas vezes não temos resultados, porque nós oramos nas bases fundamentadas erradas. Uma coisa só você pode pedir para os seus irmãos, e Davi vai descobrir isso. Davi vai descobrir isso porque ele vai ver que ele não é melhor do que ninguém. E ele vai declarar isso em vários salmos, como no Salmo 51, como em outros salmos, que ele traz uma reflexão de arrependimento muito grande. E ele vai dizer: eu não sou melhor do que ninguém. Embora Deus me tenha escolhido, eu sou tão pecador, sou tão falho como qualquer um outro. E não pense você que isso será um estalo de mágica, que você vai aprender a viver isso da noite para o dia. Isso são aprendizados de vida que nós vamos, ao longo da nossa vida, amando e odiando, respeitando e desrespeitando, ajudando e desajudando. A gente vai construindo isso na nossa vida. Mas desde que nós observemos as Escrituras Sagradas constantemente, a palavra de Deus nos diz que Jesus vai declarar que aquele que me ama é o que guarda os meus mandamentos, é o que tem as minhas palavras no seu coração e as segue e as pratica. Este é o homem que tem fundamentado a sua casa numa base sólida, numa rocha. E então, dentro dessa observação da palavra, é que nós vamos passar pelos momentos difíceis e dificuldades. Terá tempos que seremos traídos, como Jesus foi traído. E este salmo, existe um salmo nele, quando ele fala ali, se não me engano no versículo 7 e 8, ele diz: aqueles que estavam na minha mesa, que compartilhavam o pão de mim, comigo, esses serão os que me traíram. E este salmo é uma das citações que Jesus vai fazer lá na frente, quando ele está diante dos seus discípulos na última ceia, e ele vai dizer: um de vocês que está aqui partindo pão comigo, um de vocês me trairá. Jesus estava ali citando a palavra, mencionando a palavra, porque a palavra é o direcionamento para o momento difícil das nossas vidas. E quando nós a vivemos, nós iremos identificar realmente quem são os nossos inimigos. E sabe o que você vai descobrir? Que o inimigo seu, quase sempre, não é o seu irmão. Não é aquela pessoa que talvez mentiu, enganou. Até porque Jesus vai chegar lá na frente e ele vai dar um ensinamento. E um dos mandamentos que ele vai estabelecer como fundamental para a vida do cristão. Eu digo para vocês: ame os seus amigos, mas não digo só ame os seus amigos, mas ame também os seus inimigos, aqueles que fazem o mal contra você, aqueles que te ofendem,
Ame-os. Ame-os e não os julgue. Ame-os e não pague o mal com o mal. Ame-os e os ajude. Porque aqui é onde a palavra faz diferença na nossa vida. Aqui é onde nós ganhamos o direito. Aqui sim, como Davi se entendia no direito de chegar diante de Deus e dizer: até quando, Senhor? Até quando tu irás ocultar de mim, Senhor, a bênção da tua mão? Até quando, Senhor, tu desviarás de mim os teus olhos? Porque Deus vai entender que nós estamos na aflição, e Ele vai nos ouvir, e Ele providenciará o nosso livramento. Mas muitas vezes, se nós não observarmos na palavra, sempre haverá um culpado para os nossos problemas, nunca será nós. Sempre haverá um culpado para os nossos fracassos, nunca será nós. Se a igreja não vai bem, sempre haverá um culpado, nunca será nós. Geralmente é o pastor. Nunca será a nossa ausência. Se o meu casamento vai mal, é porque minha esposa que não é uma boa esposa, meu filho que não é um bom filho. Nunca será nós. Mas quando nós entramos para a palavra, e a palavra entra em nós, nós vamos nos ver aflitos, nós vamos nos ver cheio de medos, temores, iras, raivas, porque nós somos assim. Nós poderemos até excomungar alguém, mas quando a palavra está em nós, haverá aquele momento em que nós nos encontraremos com nós mesmos, e nós conseguiremos identificar os nossos verdadeiros inimigos, e nós iremos pedir para Deus: toma conta desse inimigo, porque é Ele que tem me derrotado, é Ele que tem me destruído. E quase sempre os nossos inimigos não farão parte daquelas pessoas que estão ao nosso redor. Quase sempre os nossos inimigos estarão dentro de nós. Dentro de nós serão as circunstâncias que nós deixamos dominar a nossa mente, o nosso coração, e nos deixamos travar por eles. E é por isso que Deus não encontra mais o glória a Deus, o aleluia, a alegria, o louvor, a adoração na vida de muitas pessoas, porque estão lamuriando com Deus, pedindo que Deus faça justiça em algo que é injusto. Porque o teu sofrimento não está sendo por causa daquilo que você acha que é, ou de quem você pensa que é. Por isso, nesta manhã, queridos, esta é a nossa reflexão. Que o Senhor possa estabelecer a sua palavra em nós, que nós possamos crescer na graça e do conhecimento de Cristo, e não há outro jeito de fazer isso senão por esta palavra. Não fique esperando conhecer Cristo através de revelações. Ninguém vai pintar um quadro com a cara de Cristo e isto será a plenitude do conhecimento de Cristo que você vai ter. Não, porque Cristo se revela para nós através do seu Espírito e através da sua palavra. Se você nesta manhã está questionando Deus em alguma área da sua vida, se você nesses momentos que estamos vivendo sucumbiu, você já não é mais a mesma pessoa de algum tempo atrás, na qual você tinha alegria na oração, na leitura da palavra. Se você já não tem mais aquela habilidade que você tinha para trabalhar na vida da igreja, a igreja precisa de você. Talvez você não precise da igreja para ser cristão, para pregar o evangelho, para anunciar Jesus. Talvez você não precise da igreja, mas a igreja precisa de você. A igreja precisa de você para ser melhor no seu projeto de trabalho. A igreja precisa de você para ser melhor como igreja. E se você de repente parou e está tentando achar um culpado por causa por que você parou, nessa manhã eu quero te chamar a esta reflexão, que você possa pedir que Deus te mostre, que Deus te revele quais são os seus verdadeiros inimigos. Não são aqueles que estão falando mal de você. Eles terão a sua paga diante de Deus, porque estão usando a sua boca de forma indevida. E cada um será responsável por cada palavra que sai da sua boca.
e você não tem nada a ver com o que Deus e da forma que Deus tratará com a vida deles, isso não faz parte do seu trabalho. Esse é o trabalhar de Deus. O seu trabalho é perdoar, é amar. O seu trabalho é conseguir se estabelecer e ficar firme naquilo para o qual Deus te chamou. Deus tem um propósito com você. Deus tem um propósito com a sua vida. Você pode nesta manhã estar dizendo: mas pastor, eu não sei cantar, eu não sei pregar, eu não sei muita coisa, eu tenho muitas limitações. Mas eu quero afirmar, mediante a palavra de Deus a qual eu prego, que Deus tem um plano na sua vida. Deus tem um propósito com você. Através de você, Deus fará algo tremendo na vida de alguém, na vida de uma igreja, na vida de uma comunidade, na vida de uma família, na vida de algum colega de trabalho. Deus usará você. Basta que você entenda que você precisa perseverar nos dias difíceis, nos dias maus. Vem um momento difícil que a gente vai falar besteira, mas fique firme na palavra, peça perdão a Deus, se arrependa das palavras malditas que muitas vezes nós deixamos escapar nos nossos lábios. Se arrependa das posturas erradas que muitas vezes tomamos nos momentos da ira, no momento da crise, no momento do sofrimento. Que Deus tenha misericórdia de nós nesses momentos. Como disse Davi, tenha misericórdia de nós. Continue reconhecendo a grandeza de Deus na sua vida, a autoridade de Deus, o poder de Deus. Continue declarando isso, embora na sua volta ninguém esteja vendo isso. Como é que você pode estar dizendo que este Deus é amoroso, que este Deus é poderoso? Olha ao seu redor, está tudo em frangalhos, está tudo acabado. Que você continue sendo aquele que continua declarando: o Senhor continua sendo Deus de eternidade a eternidade. Amém e amém. Porque é desta forma que o Senhor encontrará os caminhos através da sua igreja para que os seus planos sejam completos e efetivados. E assim em breve juntos estaremos com Ele nas regiões celestiais, exaltando e glorificando o seu santo nome. Deus abençoe você, que esta palavra fique no seu coração, que ela fique para a sua reflexão e que você possa usá-la no seu dia a dia, na sua vida. Fique em pé, quero orar com você. O louvor pode subir, nós vamos partir para o nosso encerramento. Pastores, obreiros que estão aqui, se alguma coisa mais precisa ser feita, tenha liberdade de... Aleluia. Eu quero orar por você. Talvez você tenha dito aí no seu interior agora: pastor, você não sabe o quanto eu fui traído pelas pessoas, o quanto eu estou com medo, o quanto eu estou amargurado. Eu não sei, mas Deus sabe. Deus conhece você. Deus sabe qual é o primeiro pensamento do seu dia e qual será a última palavra do seu dia. Deus conhece você. Antes que a palavra te chegue à boca, Deus já sabia que você iria falar. E Ele nessa manhã, Ele quer tratar com você. Ele quer que você possa voltar a ser aquela pessoa que por tantas vezes, com tanta estima e com tanto zelo e carinho, estabelecia o altar de Deus na sua vida. Você tinha o seu momento de oração, você tinha o seu momento da leitura da palavra. Você era uma pessoa que sempre tinha uma palavra abençoadora para aqueles que estavam com você, mas de repente a vida ficou amarga, de repente a vida ficou difícil, e agora você é esse homem, essa mulher que não se acha mais capaz de nada, não se acha mais valorizado, e a raiva, a ira, o ódio foram dominando áreas da sua mente e do seu coração, cauterizando você.
Mas nesta manhã, em nome de Jesus, tenha liberdade na presença do teu Deus. Aprenda com Davi. A tua reclamação é com Ele. E Ele está aqui nesta manhã te dizendo: eu nunca deixei de te ouvir. Não teve uma única oração que tu fizestes que eu não ouvi. Eu ouvi cada palavra das tuas orações. Só que não adianta orar e querer que eu faça do seu jeito, porque o que eu tenho que fazer na sua vida tem que ser do meu jeito. Porque o Senhor dessa história, você e Ele, é Ele, não é você. Enquanto o Senhor da sua história for você, não espere o mover de Deus na sua vida. Mas quando você falar: tá, eu sei, tem que ser o Senhor que tem que fazer, e o que eu tenho que fazer tem que ser segundo a tua direção e segundo a tua orientação. Que nesta manhã Deus possa tratar assim com os nossos corações, comigo, com você, com todos nós que estamos aqui, pois a igreja necessitará de homens e mulheres perseverantes, firmes, que estão, mesmo no meio da tribulação, estão firmes na visão que tem do Deus a quem serve. Em nome de Jesus, a palavra está liberada, Senhor. Eu não sou responsável pela palavra, eu apenas a transmiti. Me empenhei para fazer o meu melhor. Agora no coração de cada um, é Tu, Espírito Santo, quem irá tratar e trabalhar. E nessa manhã eu espero que aqui nesta manhã, e nos irmãos que me escutam pela internet, que estão recebendo esta palavra, nós possamos encontrar corações que sejam terrenos férteis, e que esta semente que está caindo agora no coração destas pessoas possa germinar, possa florescer e possa frutificar, para que Tu possas, Pai, colher os frutos da Tua igreja e se agradar daquilo que Tu irás colher e abençoar grandemente a vida da Tua igreja. Em nome de Jesus, Senhor, libera o perdão, libera o amor, Senhor, no coração dos irmãos. A Tua palavra nos diz, Senhor, que um dia Tu deu uma ordem através do profeta e disse: eu vou fazer uma ação sobrenatural no coração do meu povo, no qual eu vou transformar um coração de pedra endurecido pelas tristezas, endurecido pelas amarguras, pelos sofrimentos, pelo pecado. Eu vou transformar esses corações em um coração de carne, em um coração como aquele coração que estava lá em Adão, quando foi criado por Ti e recebeu o primeiro fôlego de vida. Aquele era um coração puro, aquele era um coração pleno, aquele era o coração que Tu criastes para colocar dentro de nós. Então, Senhor, que Tu possas nesta manhã tratar com cada um de nós, Senhor, e nas nossas angústias, nas nossas dificuldades, nas nossas limitações, que Tu possas, Paizinho, hoje nos deixar ouvir a Tua voz, porque não terá nada mais precioso para nós do que, Senhor meu Deus, no silêncio, Senhor, talvez na calada da madrugada desta noite, ouvir um doce e suave sussurro da Tua voz e entender o próximo passo para nós. Aqueles que estão perdidos e desnorteados neste momento, que eles possam nesta semana, Senhor, ouvir a Tua voz dando direção, dando sabedoria, dando discernimento, para seguir firme, Senhor, no propósito que Tu tens chamado para eles. Em nome de Jesus,
Amém e graças a Deus.